noite com Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. E eu vou usar a mesma frase que o irmão Branham usou na mensagem Paulo, um prisioneiro de Cristo. Foi nessa cartinha a Filemon, que é composta de um capítulo só, né? Então, nem se diz capítulo primeiro, porque é um capítulo só. É Filemon, verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Senhor, nós pedimos a Ti aceitar a nossa gratidão por podermos estar aqui nesta hora, mais uma vez, de pé, ante a Tua palavra. Nós reconhecemos que temos formado o corpo mais enfermo que há na terra, porque ele está enquadrado em Isaías 53. Nós reconhecemos isto, e como aprendemos hoje, nós pecamos, o mundo não peca mais. Nós te pedimos então, que venha nos dar a graça de sempre não nos desanimarmos na fé e continuarmos lutando até cair aquele batismo que causará uma transformação de água para vinho, porque o vinho bom vem por último. Aquela transformação que veio a Abraão e Sara, quando eles, cada dia que passava, perdiam mais a sua condição. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Às vezes eu fico pensando como uma carta dessa aqui, expondo seus problemas. Bom, o mínimo que essa irmã enfrenta, ela considera o mínimo. É criar filho de amante do seu marido. É ter um terreiro de feitiçaria, de macumbaria dentro da sua própria casa. É seu marido tendo a sua própria irmã como amante dentro de casa. E assim por diante. Então nós encontramos outras pessoas tão tristes, tão desanimadas, tão aflitas, quase que indo a pique por coisas muito menores. Muito menores. Mas é assim mesmo, nós somos exigentes. Eu sempre lembro do passageiro do Boeing. Entrou num Boeing, num voo comercial, o passageiro é exigente. Sob toque de uma campainha, ele exige. E com razão, ele tem direito, ele paga uma passagem especial para voar com todo o conforto que a companhia lhe deve. Mas acontece que quando a coisa arruina lá em cima, e que há uma pane, então aí acaba todo o conforto, toda exigência acaba. Vocês não sabem o que acontece dentro de um avião. Não digo esse avião pequeno, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, mas com 100 e tantos passageiros. Eu já viajei num avião com 480 passageiros. 480 passageiros. Ele pegar 400, já 2 vezes já.
Quando aquilo acontece uma pane, que não consegue, a tripulação, o comandante, não consegue encobrir dos passageiros, o mínimo que acontece é mau cheiro, é tanta coisa, coisa terrível, gritos histéricos, e tanta coisa acontece ali dentro, porque eles estão vendo que a coisa vai precipitar lá embaixo. Aí acaba toda a ética, toda a exigência. Nós encontramos muitas mulheres assim, exigentes, cobrando mínimas coisas dos maridos, maridos arrogantes, cobrando o mínimo das mulheres, suas esposas, filhos cobrando dos pais, exigentes. Mas tem hora na vida que a coisa muda, e que ela passa a suportar coisa muito pior, e desejaria enfrentar aqueles probleminhas pelos quais ela dava ataques histéricos. Falavam a noite toda. Vocês podem ver que a pregação do Evangelho, ela é simplesmente um encontro com os fatos, com a realidade. É simplesmente isso. O Evangelho é uma luz que mostra o que nós somos, onde nós estamos. Aquela mulher, aquela senhora, abençoava o rei. E o rei era muito mal, todo mundo, onde ele passava, todo mundo amaldiçoava. Ela sempre dizia: abençoa o rei, abençoa o rei. Um dia ele implicou com aquilo: por que todo mundo me amaldiçoa e só você que me abençoa? Ele disse: majestade, porque depois do senhor vem um pior. Sempre assim, com todo regime de governo, sem pessimismo algum, a realidade dos fatos é esse. Cada período vai ser pior do que o outro. Porque nós estamos em pleno cumprimento das Escrituras. Então nós temos um povo aí exigente, na rua, e pintando cara, essa coiseira toda, e não sabe o que está pela frente. Pobres coitadas, crianças de 16 anos votando, exigindo. Não sabe o que está pela frente. Com razão, Paulo disse: em tudo dai graças, sede agradecidos, porque dias virão, em que nós vamos talvez até suspirar, como Davi suspirou, por aquela fonte que naturalmente se tornou comum para ele, porque ele nasceu, ele se criou ali, junto dela, pode-se dizer. Mas um dia ele suspirou por ela. Agora há pouco, uma mãe ali, me mostrou fotos de sua filha com um câncer na boca, caroção no rosto. Isso é uma verdade. Nós temos aí essa mãe, para cima e para baixo, ela se sujeitaria a qualquer vergonha, a qualquer condição para ver a filha libertada daquele câncer. Nós estamos com saúde,
começamos a abusar dela. Através da alimentação, fazemos um arroz de qualquer jeito, papa, arroz papa, você já viu isso? Arroz coroado. Agora, tem marido que quando cozinha, ele cozinha bem ruim mesmo, que é para a mulher não gostar mesmo. Não, você não... Tem uns deles que põe até alho inteiro dentro do arroz. Eles pensam assim, se a gente fazer gostoso, depois a gente vai ter que cozinhar todo dia para elas. O outro afoga o macarrão seco, pega o macarrão e joga dentro do óleo lá. Essa mulher não vai querer que esse homem faça macarrão. Eu dou uma receita, põe ele para fazer todos os dias, até aprender. Mas é assim mesmo que é a vida. A vida é composta dessas coisas, não é? O corpo humano, gente, toda a realidade, tudo que está relacionado ao seu corpo, começando pelo suor, envolve toda a humanidade. Não é o americano fede igual o brasileiro mesmo. E se brincar, fede mais, porque tem mais banha. O cadáver do rico fede mais do que o do pobre, porque o pobre está magro. Não tem diferença. A carne é uma só, do preto e do branco, do amarelo, do verde, do azul. Tudo é uma só. 72 horas começa a exalar a pior carniça que existe, que é a do ser humano. Então são realidades que nós temos que encarar na vida. Mas o nosso tema não se prende a isso, é claro. Nós vamos ver aqui, mudando, dando uma guinada, né, no assunto. Nós vamos ver aqui em Provérbios, no livro de Provérbios. Eu gosto de ler. Eu ouvi o irmão Prata orando: livra-nos do laço do passarinheiro. Eu sei esse salmo de cor, mas ele está aqui, é o Salmo 91. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço. Aqui em Provérbios capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Desviar dos laços da morte. E ele próprio traz um conselho ao mancebo, no capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 20. Ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. É claro que Salomão, ele está falando ao filho da sabedoria. Isso é a sabedoria falando. Porque eu não sou sábio, mas sou filho da sabedoria. E ele pega com toda a segurança, faz referência a um pai que tinha mandamento
qual o filho deveria guardar. Agora começa por aí. Qual é o mandamento que seu filho deve guardar? Que você transmite para seu filho? E qual é a lei que a mãe estabelece dentro de casa? Isso é bom, é cada pessoa responder por si própria, para si mesma. A meditação nunca deve ser em relação a terceiros, deve ser em relação, em primeiro lugar, em relação a si próprio. Assim deve ser a meditação. Para Salomão dar um conselho deste, recomendando ao filho, é que ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Isso é a sabedoria. E não deixes a lei de tua mãe. Então ele vinha de um costume ditado pelo próprio Deus através do profeta Moisés, num povo que o pai tinha lei em casa, tinha mandamento, e a mãe estabelecia a lei. A questão está todinha nisto, está presa nisto. O profeta irmão Branham disse que se o pai está puxando para um lado, a mãe para o outro, o que vai se esperar daqueles pobres filhos? Quando a mulher está puxando para um lado e o homem puxando para o outro. De todos os modos, foi um casamento misto. Ele pode ter sido na lei, pode ter sido na igreja, no mesmo batismo, mas ele foi misto em seus princípios. Porque o certo seria realmente os dois formarem uma unidade, conforme as Escrituras, para quando o filho nascesse, já nascesse sob aquela atmosfera de unidade. Numa casa onde o pai tem mandamento e a mãe estabelece a lei. Porque se a mãe não estabelece a lei, que o mandamento traz para dentro de casa, é como uma represa que você faz e vai estancando a água, mas ali tem um buraco, um ladrão. Nunca atinge seu nível necessário para gerar energia. Tem um ladrão. É o buraco. Agora ele continua, veja só: ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Isso é que você tem que pôr no seu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque quando a pessoa passa pelo novo nascimento e que tem uma experiência com Deus, ela acorda, ela deita, ela trabalha, ela vive com aquela voz dentro de si. É uma sintonia direta, ininterrupta.
É a FM de Deus, ligada dia e noite. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Veja só o que a Bíblia diz a respeito do pai e da mãe. O mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. Se naquela casa só tem o mandamento, não tem a luz, ou se tem só a luz e não tem o mandamento, veja. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardarem, veja como ele começa aqui, para guardar o mancebo. Isso ele começou lá de casa, lá do berço. Lá do berço. Nós aprendemos no encontro aqui, hoje de manhã fiz menção disso. O primeiro problema depois do Mar Vermelho foi casamento e divórcio. Foi quando Moisés pegou a mulher cusita. E dali então, abriu a represa. E fez com que durasse 40 anos aquela jornada. E tantos morressem no deserto. Então ele começa aqui com o mancebo. Veja, a primeira coisa que ele tem que te guardar é da má mulher, de ser laçado, porque ela é um laço. A sua formosura é um laço, os seus olhos são um laço. Veja, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. É claro que ele vai direto na prostituta, mas a má mulher não está somente lá. Se estivesse somente lá, seria tão fácil, seria tão bom. Seria tão seguro até, porque ele teria que ir lá, no antro da prostituição. Como o profeta viu aquele vaqueiro velho lá separando umas novilhas das outras, ele disse: olha, aquela novilha lá, de olhar altivo, esperto, ela nunca será uma boa mãe. É por isso que eu a rejeitei. Ela é bonita, tudo, mas veja o olhar dela, filho. Ela nunca será uma boa mãe. Isso quer dizer, ela será uma má. Ele disse aqui, olha, não importa que um culto da noite tome ritmo de palestra. Ele disse assim, que aquele que encontra uma mulher, encontrou uma boa coisa. O irmão Branham diz que Deus, depois da salvação, a melhor coisa que Ele tem para dar para um homem é uma mulher. Depois da salvação. Mas como ele poderia se salvar, se livrar de uma má esposa? De uma mãe que não estabelece a lei do Senhor em casa, que não envolve no seu pescoço os mandamentos do Senhor, o temor de Deus, no lugar de um colar, de uma corrente. Uma mãe que não corrige, diz o profeta, não é uma boa mãe. Se não é uma boa mãe, é uma má. Aí vem um cacófono, né? Mamãe. É uma má mãe. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha,
Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Agora é importante lembrar que a mulher na Bíblia aqui fala de igreja também. É um tipo da igreja. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. O profeta chegou a dizer assim, que o homem que sai com uma mulher casada, ele merece ser castrado em público, de público. O irmão Branham disse. Não ficará inocente todo aquele que tocar na mulher do seu próximo. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. O opróbrio, o DDT. Forma uma cadeia. Vocês viram isso aí numa imagem. Agora, todas as vezes que você ouvir a palavra amnésia, opróbrio, você vai ver aquela cadeia de coisas, até sair no leite materno. Não importa se alguém esteja contra isso, mas na verdade é que isto não vai deixar que as pessoas se esqueçam tão fácil o que vem a ser um opróbrio. Sabe por quê? Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multipliques os presentes. Olha, laço. O laço pode ser uma circunstância, uma cilada que amarra. E nós estamos vivendo exatamente no dia do laço do passarinheiro, exatamente no dia da peste perniciosa, das setas que voam de dia e da mortandade que assola à meia-noite. Exatamente, precisamente nesse dia. Nós estamos no apogeu da iniquidade, da indiferença. Nós estamos no ápice da injustiça. Nós estamos no cume do cumprimento de todas as Escrituras. Ainda vivo aqui o profeta disse que o próximo passo de Deus é o rapto. Olha, entenda por favor, preste bem atenção, o próximo passo de Deus é o rapto.
Deus não vai fazer coisa nenhuma mais. O que Ele vai fazer agora? A próxima coisa que você está esperando Deus fazer uma obra. E nas reuniões de profecias pentecostais, eis que eu vou fazer uma obra. Que obra? Não tem mais obra, não. A obra Ele fez, enviou um profeta. A próxima obra, o que significa o próximo passo, é o rapto, é o arrebatamento. O profeta diz: você vai ficar ali com suas razões, com as suas explicações, com as suas justificativas. Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi o marido que tu me deste. Foi a serpente. Foi a circunstância. E como é que eu vou fazer? Lança no rosto daqueles que, sem poder solucionar os problemas, estão em desespero às vezes e não sabem explicar, não tem como explicar, não quer ver os seus queridos comprometidos, laçados, amarrados, enredados, e com as mãos nas cinturas, pergunta: o que você quer que eu faça? Você quer que eu mato? Irmãos, o próximo passo de Deus é o arrebatamento, é o rapto. Não é questão de medo do inferno. Você não deve obedecer a Deus, obedecer a mensagem com medo de ir para o inferno. Você deve obedecer a mensagem porque você vai no rapto. Porque você é um passageiro da grande nave, da grande hora. Se você paga passagem de avião, pode ser a circunstância em que você tiver, se não chegar no tempo próprio, na hora exata, você vai ficar, com todos os seus motivos e razões. Fica assim. Nós estamos vivendo a era das circunstâncias. A fome é uma circunstância que leva ao laço. A ave com fome vai cair no laço. A ave. Agora eu pergunto, aquela pomba tão simples depende unicamente daquele montinho de milho que encontrou ali num caminho dentro do mato? Será que ela não pode analisar e pensar assim: desde que eu nasci, nunca encontrei um monte de milho assim, tão fácil. Se ela tivesse entendimento para pensar assim: eu nunca encontrei um monte de milho tão fácil. E a mamãe me disse que aquela casinha que está em cima ali chama-se arapuca. E o papai me disse que aquele colar que tem ali chama-se laço. Se eu não comer daquele monte, eu vou morrer de fome.
o dia que eu nasci, a mamãe, o papai veio e vomita no meu biquinho lá. Nunca tive fome, nunca passei fome. Há tantas sementes por aí. Por que que eu vou comer nesse montinho de milho tão fácil? Tem arapuca nisso, tem laço nisto, tem forca nisto, tem inferno nisto. Se você não é prudente, se não trabalha, se não exercita, se não usa dos meios estabelecidos pela própria desorganização que a nação vive, você vai ser enquadrado como um desordenado. É uma fogueira. Estamos precisando do quarto homem. Veja, o tanto que uma circunstância amarra, que Satanás será amarrado por uma cadeia de circunstâncias. Não há corrente, não há corda, não há prisão que possa amarrar Satanás. Ele será amarrado por 1000 anos por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não vai encontrar a quem ele possa usar. Satanás vai ficar 1000 anos sem matar, sem roubar, sem fumar, sem prostituir, sem beber. Sem pecar. Satanás vai ficar 1000 anos sem pecar. Mas não vai pecar circunstancialmente, como muitas pessoas não pecam por causa da circunstância, por causa da posição. Hoje não se pode falar mais por falta de oportunidade, porque a oportunidade está dentro de casa. Tem um bichinho que põe de lado da mesa. Esse bichinho ele fica descuidado. Os pastores e o povo todo está mais com atenção no bichão, que é a televisão. E tem outro bichinho bem menor que a televisão. Esse bichinho é terrível. Esse bichinho, você sabe o nome dele, não sabe? Sabe? Quem não quer, quem não tem, está doido para ter. Só tem que fazer um consórcio e comprar um. Esse bichinho, como é que é o nome dele? Hã? Telefone. Isso é uma música assim, se esse telefone falasse. Meu Deus, misericórdia. É o telefone que põe ela lá. É o telefone que põe ele lá. Mas como eu vou tirar isso de casa? E o bem que ele faz? Um irmão disse, irmão Branham, eu acho que a televisão é uma desgraça. Quem sabe ele, porque ele sabia que alguns irmãos tinham, não é? O irmão Branham disse, eu também acho, irmão, só que o telefone também é uma desgraça. O jornal também é uma desgraça. As revistas também são uma desgraça. Agora, preste bem atenção no que nós estamos analisando. É uma cadeia de circunstâncias que nos envolve, de tal maneira que, como se pode viver sem carro desde que alcançou a condição, alcançando condição o carro em
é o próximo passo. Não tem jeito de ficar sem carro. É humanamente impossível. Não vou andar de carroça, não vou andar de bicicleta, de carro de boi. A pé não dou conta, de ônibus tampouco. Então tem que ter um carro. Eles chamam-se de males necessários, indispensáveis. Nós temos na Bíblia o caso de Raabe, que se salvou por causa da circunstância. Isso aí é o outro lado da coisa. Porque Raabe, pela circunstância que ela tinha na sua vida moral, foi a sua circunstância moral que permitiu que ela recebesse os espias de Israel em sua casa. Isso quer dizer, não defendendo essa condição dela, que se ela fosse uma senhora casada, ela jamais poderia receber 2 homens estranhos na sua casa, escondê-los e salvar assim a sua vida e a vida de seus familiares. Isso não se aplica à igreja de Jesus Cristo no dia em que estamos vivendo, porque se ela foi, ela não é mais. Ela está no tempo de viver o sinal. Ela foi resgatada, ela foi redimida, ela foi lavada, ela foi comprada lá no Calvário. A cadeia, a arena, a fogueira deste século, desta hora que estamos vivendo, são as circunstâncias familiares, pessoais. A posição faz um laço tão terrível que o irmão Branham encontrou um rabino. E aquele rabino disse para o irmão Branham: vocês são pagãos, vocês dividem Deus em 3 partes. O irmão Branham disse: não, eu nunca faço isso, rabino. Naturalmente o rabino até estranhou um gentil falando isso, que não cria em 3 pessoas distintas na divindade. Mas aí o profeta diz para ele: só quero que você me diga uma coisa, rabino. Onde foi que Jesus falhou em ser o Messias? Isso depois de lhe perguntar: quando o Messias vier, rabino, o que ele será na terra? Ele disse: Deus, Emanuel, Deus mesmo conosco, não segunda pessoa. Porque eles têm a fé correta. Eles só não sabem que Jesus é o Messias. Eles não podem proclamar. Aí o irmão Branham disse: me mostra onde Jesus Cristo falhou em ser esse Messias prometido. O rabino começou a chorar. Veja só o que a circunstância fez com ele. A cadeia, o laço da tradição fez com ele. Ele começou a chorar e balbuciando disse: se eu pregar isto aí, eu vou mendigar o pão. Por quê? Que medo é esse de mendigar o pão? Que medo é esse de faltar o pão? Não conhece a oração de Abacuque? Foi aí que Jesus disse: por que andeis solícitos? O profeta disse para ele: pois eu preferia comer bolacha na margem de um rio do que ter meu nome nesse livro de ouro, ficar preso nessa circunstância.
A Bíblia nos mostra um relato daquele mancebo de qualidade. Ele era de qualidade. Isso porque guardava os mandamentos desde a sua infância. Não matava, não roubava, não prostituía e guardava os mandamentos. Mas quando Jesus disse para ele: vai, vende o que tens e venha me seguir, deixa tudo e me siga, ele se entristeceu. O profeta disse que esse é o mesmo que enriqueceu mais e mais, encheu seus celeiros, e Lázaro comia das migalhas que caíam da sua mesa depois. E depois ele foi parar no Hades, sem matar, sem roubar, sem prostituir, guardando os mandamentos. Foi para o Hades, foi para o inferno. Por quê? Uma circunstância lhe prendeu, havia laçado. Aqui na mensagem Paulo, prisioneiro de Cristo, nós temos no parágrafo 77 o que o irmão Branham disse: nesta noite, se nós, como tabernáculo Branham, pudéssemos simplesmente nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta, para nossa ambição, se pudéssemos nos render completamente e sermos subjugados por Ele, por causa de um pouco de beleza, uma mulher se compromete a sua alma, por causa de uma melhor aparência, compromete a sua vida eterna. Não. Nós deveríamos nos render completamente e sermos subjugados por Ele. Não importa o que o resto do mundo pense, não importa o que digam os vizinhos, importa é que a Escritura se cumpra em sua vida para o bem de sua alma. Não importa o que o resto do mundo faça, você tem que saber que o mundo está no maligno. Está à mercê de uma grande hecatombe. Somos subjugados por Cristo. Eles não dançam. Meus olhos estão tão subjugados por Cristo que quando vejo estas modernas striptease na rua, eu viro minha cabeça. Meu coração está tão subjugado em amor com Ele, até o ponto em que não tenho amor por este mundo mais. Se eu perdi o amor pelo mundo, veja só como o mundo está amando o mundo, amando a ecologia, defendendo os direitos humanos. Ele disse: eu não oro mais pela América. Não há mais o que se aproveitar de uma nação que virou as costas para Deus e crucificou a Cristo novamente. Então o resultado
estamos gemendo, sofrendo por causa de filhos da ira. Estamos sofrendo, sendo censurados, julgados, por causa de mulheres que nunca foram eleitas. Simplesmente por causa da sociedade, da lei social. Lei social não quer dizer lei moral. A lei social é imoral. E mulheres têm que sofrer injustiças de todas as maneiras, por causa de homens que nunca chegarão lá. Por causa de filhos que nunca estarão lá. A que hora estamos vivendo? Não se pode fazer nada por uma pessoa sem que se enrede, sem que se comprometa, sem que se meta debaixo de seus opróbrios, sem que se comprometa. Não há nada. Parece que não se pode salvar um náufrago sem morrer com ele. O náufrago, ele não tem consciência da vida do outro. Se ele te agarra, você vai morrer com ele de todos os modos. Você pode lhe dar um nocaute, desmaiá-lo, apanhar pelo cabelo, sem deixar que ele te toque, te comprometa. Você poderá salvá-lo, mas se não, você vai para o fundo da água com ele também. Ele não tem consciência, não tem respeito. Pela vida daquele que está dando tudo por ele. Só pode ser uma amnésia. A inconsciência está grande demais. Pensam vocês? Isso não é para vocês, é claro, mas pensam para vocês que essas senhorinhas modernas querem maridos cheios do Espírito Santo dentro de casa? Não. Não querem, não. Pensa que esses senhorinhos querem de fato mulheres cheias do Espírito Santo? Eles não querem. Eles querem uma religiosa. Elas querem um religioso. Ninguém sabe ouvir não dentro de casa. Só tem que ouvir sim. Sim, sim, sim. O pai não pode falar não para ninguém. A mãe não pode dizer não. A mulher não pode dizer numa circunstância não para o marido. Não, não, por favor. Hoje não. O marido não pode dizer não para a mulher. Eu estava meditando hoje. Eu disse não para um casamento hoje. Não sei como a família vai entender aquilo.
Como vai entender, eu não sei, não importa. Essas pessoas não sabem ouvir não de ninguém. Para você ficar bem cotado, tem que ser sim, sim. Sim, senhora, sim, senhor. Sim, senhora, sim, senhor. Pois não. Que dia? Tá a hora? Sim, sim. Pois não? Sim, sim. Não. Vamos, vamos. Paga, paga. Pode, pode. Não pode dizer não. Se o homem que tem a responsabilidade diante de Deus não pode dizer não dentro de uma casa, meu Deus, misericórdia. Você tem que respeitar os direitos. Tem que ser um pai atualizado, moderno, compreensivo. Senão ele é ignorante, é careta, é atrasado. Sabe, é por isso que eu não tenho nenhum amor mais por esse mundo. Eu não tenho mais nenhuma inspiração, aspiração. O meu entusiasmo já acabou por tudo. As motivações morreram. Alguma coisa é fabricada, que a gente ainda fabrica. Meus desejos estão tão subjugados a Ele, até o ponto em que nem mesmo sei quais são as minhas ambições. Estou parecendo um biruta. Biruta, você sabe o que é biruta? Biruta, o piloto sabe o que é. E não precisa ser piloto para saber, não é, irmão Valdir? Lá no aeroporto tem um birutinha lá, que é para onde o vento toca, ele gira. É um papavento. A gente brincou muito de papavento. Vocês não sabem brincar hoje. Papavento na boca. Viajando contra o vento. No cavalo de pau, na carrocinha e assim por diante. É o biruta. Para onde o vento toca, bate, ele toca. Ele gira, né? Eu nem sei mesmo quais são as minhas ambições. Eu tinha planos. Eu gostava de plantar uma árvore, uma planta, uma fruteira. É porque ficou velho? Não, não é porque ficou velho, não. Para começar, ninguém ficou velho aqui. Só um. Ele deve estar me escutando de lá, no FM. Não é velhice, não. Não é velhice, não é cansaço, não é estafa, não é nada disso. As preocupações vão aumentando em torno da gente, mas não é nada disso, não. Seria uma decepção, um desmoronamento, a barranca do rio que está caindo, e o rio está sendo aterrado. Nós não estamos aqui para nos desativarmos. Mas sabe, ainda temos alguma coisa. Outro dia um amigo meu, um rapaz, o pai dele disse, ele está meio chateado aí, porque a moça deu fora nele. Aí depois eu fui conversar com ele e falei, olha, mas ela mostrou que tem boa qualidade, véio. Porque um garotão bonito igual você. Então a moça ainda ter coragem de falar não. Eu dou parabéns para ela.
A moça também tem que falar: não, não, não quero. O profeta diz: ela tem que dizer sim ou não. Não, ela também tem que ter não. E isso mostra que ela tem uma boa personalidade, nova ainda. E já dizer não para um garoto tão bonito igual você. E falou: é mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, você tem uma fila atrás de você aí, e uma dizendo não para você. Isso é muito importante. Deus honra isto. É simplesmente porque preenche requisitos aparentes, situação financeira e coisas assim, tem que tornar-se o Dom João na igreja. O importante e que todo mundo vai aos seus pés suplicando-lhe. Não, não é assim não. Você vai ouvir não também, rapaz. Isso é bom para você também. E animei ele. Falei: mas talvez daqui uns dias o telefone toca lá, já estou arrependida. Aí era hora de você dizer: não, 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 viu? Não, até que eu chegue lá. Simplesmente onde quer que me guiares, eu seguirei. Eu tinha um hino que eu cantava todos os dias quando eu ia para a feira: horário marcado, paletó e gravata. Vocês estão pensando que eu uso paletó só agora? Para me enfeitar? Mas eu ia para a feira no ar livre, sozinho, de gravata e paletó. Só que o paletó estava tudo ruído aqui, assim. Cantando: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Então eu cantava que onde ele mandasse, eu iria, mas só que eu olhava só para o lado de Goiânia. Eu estava em Brasília, eu só queria Goiânia. Onde quer que mandares, eu vou. Mas olhava sempre para cá. É porque vocês estavam todos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Agora você sabe para onde Deus está me chamando? E eu não vou contar não, depois eu conto. Amém? Amém? Depois eu conto. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, para terminar, para não ser cansativo, mas na verdade é uma reunião de realidade, de se encarar. Você vê que não há aqui fanatismo, não tem nenhum fanatismo. É olhar a coisa como ela é, fato, a realidade. O profeta diz aqui, ele gostava também desses louvores e poesia, ele terminava suas mensagens quase com louvor, não é? Bendito seja o laço que ata nossos corações em amor cristão. Bendito seja o laço que ata nossos corações em amor cristão. Agora, quando a mensagem Envergonhados dele, parágrafo 214. Quer dizer que tem laços benditos, não é? Porque quando fala laço, a gente entende assim sempre como uma coisa má, perversa, que prende, que amarra para o mal. Mas tem os laços benditos. Você olha um para o outro assim e diz: bendito laço que laçou os nossos corações,
que nos prenderam um dia, muito embora, de vez em quando, um coração bate no outro, tromba assim, chega para lá, chega para lá. Mas não quer de maneira alguma se afastar um do outro, porque tem um laço que não pode ser quebrado, é o laço do amor. Bendito seja o laço que ata nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes familiar. É como isto acima. Quando nós, estenda o braço e segure na mão de alguém. Pediu o profeta, faça isso. Estenda o braço e segure na mão de alguém. Partimos para distante, agora incline sua cabeça. Isso nos dá uma dor lá dentro, na verdade. É por causa dos laços que nós temos, que nos liga um ao outro. Mas continuaremos unidos no coração e esperando nos encontrar outra vez. Senhor Deus, dá que nós possamos chegar à margem do rio, de mãos dadas, laçados, atados por esse laço do amor cristão. E aí então o Senhor toma, Senhor, essa fé simples dessa mãe em favor da sua filha cancerosa, essa fé simples dessa esposa cujo lar se tornou um terreiro de macumba, e fortalece o seu coração, o seu espírito. E esse quarto homem está com ela dentro da fornalha. E a cura divina passeia no nosso meio. E a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Jesus, põe tuas mãos santas sobre todos que estão aqui, que são lembrados nesse instante. Nossos inimigos sejam abençoados na saúde, em tudo que eles necessitam. Todos aflitos e necessitados sejam encorajados na fé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.